3 mulheres morreram em um intervalo de 5 dias lá na região norte do estado do Paraná. Crimes desse tipo crescem no Brasil. Infelizmente, em 2025, cresceram 34%. Na tela. No dia 12 de fevereiro, Karina Castro de Souza, 41 anos, foi localizada em um terreno baldio na Vila Recreio, região central. Morta, ela estava descalça e sem as roupas íntimas. Já no dia 13, em Cambé, Maria Aparecida da Silva, de 43 anos, teve o corpo encontrado próximo à linha férrea, com sinais de agressão e violência sexual. 2 dias depois, Larissa Tomás de Aquino Coutinho morreu após discutir com um companheiro dentro da própria casa. Ela tinha apenas 39 anos. No mês passado, Roseli Machado Clementino, de 32 anos, foi morta pelo marido. Juntos, eles tinham 3 filhos, mas viviam um relacionamento conturbado, marcado por um histórico de agressões. O Laboratório de Feminicídios da UEL acompanha os casos de perto e aguarda a tipificação criminal que será dada para cada situação. Nós também temos acompanhado isso para, no momento oportuno, avaliarmos se é ou não o caso de reivindicarmos que a classificação seja com feminicídio. Por enquanto, há indícios. No ano passado, o Brasil registrou 6.904 casos de feminicídio, aumento de 34% em comparação a 2024. Desse total, foram 2.151 crimes consumados, uma média de quase 6 mulheres mortas por dia. Somente no Paraná, foram 122 feminicídios no período. Para a coordenadora do LESFEM, esse número representa tanto um aumento real quanto uma melhor identificação dos casos por parte das autoridades. A melhoria dos registros, da identificação das autoridades, pelo que se compreende como um assassinato motivado pela condição de ser mulher, né, a condição de sexo ou de gênero, mas também no Brasil cresce a violência contra a mulher. Em 75% dos casos, ocorreu o feminicídio íntimo, causado por companheiros e ex-companheiros, e dentro das residências das vítimas. Deste contexto, o laboratório extraiu um dado triste. 101 vítimas estavam grávidas no momento do crime e 1.653 crianças foram deixadas órfãs. É o chamado feminicídio íntimo. Isso está orientado por um padrão de comportamento em que os homens acreditam que eles detêm a posse sobre uma mulher. Mesmo com uma lei que ficou mais rígida, segundo a coordenadora do LESFEM, outros aspectos precisam melhorar. Do sistema de segurança, do sistema judicial, está acontecendo relativamente bem, mas ainda não é suficiente porque nós precisamos caminhar também com as iniciativas de prevenção. Feminicídios, mostramos todos os dias, quase que todos os dias, para não ser genérico demais, mas toda semana tem e é um número alarmante. Sobre essa situação de feminicídio, doutor Tito, nosso convidado de hoje aqui no Boa Tarde Paraná, doutor, é um número que assusta, doutor. Número alarmante demais, aumentou ano passado 34% de feminicídios no Brasil. Inaceitável, Lércia. Até porque o feminicídio é um crime contra a mulher em virtude dela ser mulher. Não é qualquer crime contra a mulher. Por exemplo, uma mulher é assaltada e morre, que é o latrocínio. Não conta como feminicídio. Uma mulher está vinculada ao tráfico de drogas e morre. Não está vinculado, não tipifica-se como feminicídio. Então, em regra, é um crime contra a mulher em virtude do gênero mulher e acontece no seio doméstico. E tem como autor o companheiro, o marido. Ou seja, é algo inaceitável. E os números que foram trazidos aqui são assustadores. Quase 7 mil feminicídios entre tentados e consumados no ano passado. Se fizer um cálculo simples, pegar os 7 mil e dividir por 365 dias, nós temos, meu senhor, minha senhora, 19 feminicídios por dia. Por exemplo, hoje, aqui, ó, dia 25, né, 1h50 da tarde, metade disso tivemos 10 feminicídios no Brasil. Será que em pleno século XXI nós podemos aceitar uma situação dessas? Não dá, né, doutor? Agora, não dá. O senhor como delegado já ficou frente a frente com o autor de feminicídio. O que eles falam? Que não aguentava separar, seguir a vida por si só? A grande questão é...
o homem tratar a mulher como objeto e não como um ser humano. E eu digo mais, no feminicídio a responsabilidade é muito grande por parte do Estado. Por que é grande por parte do Estado? Porque o feminicídio é um crime diferente, por exemplo, do homicídio. O homicídio, você não tem como saber se fulano e beltrano vão brigar num bar, ou se vai haver uma discussão de trânsito, um vai matar o outro, ou um empresário vai se desentender com o outro e morrer. Então é muito difícil para o Estado evitar o crime. Lógico, o Estado tem que evitar através de inúmeros instrumentos que existem, mas é difícil ele antever o crime. No feminicídio, não. Porque o feminicídio, minha senhora, meu senhor, ele deixa rastros. O que acontece no feminicídio? Aquela mulher que está perdendo a vida hoje, que vai morrer, né? Daquelas 19 mulheres, por exemplo, na média brasileira, que vão sofrer o feminicídio, em momento anterior, elas sofreram, sem dúvida alguma, lesão corporal leve ou grave ou gravíssima, sofreram importunação sexual, sofreram algum tipo de ameaça. Então eu digo o seguinte, o feminicídio deixa rastros. E quando ele deixa rastros e a sociedade como um todo não age, ele desemboca no feminicídio. Então o feminicídio pode ser evitado sim, através de políticas públicas. Porque nós temos que esquecer aquela velha frase que se dizia, como é que era mesmo, no tempo dos nossos pais, nossos avós, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Pessoal, briga de marido e mulher, se mete a colher sim, porque aquela pequena briga pode se transformar na perda da vida. E por que a mulher, quando ela já está numa situação assim, ela muitas vezes registra boletim de ocorrência e chega ao extremo? A gente mostrou um caso essa semana agora passada, lá de Cascavel, que a mulher foi e retirou o boletim, ou enfim, a medida protetiva que tinha contra o marido. Morreu com uma facada no pescoço, na frente do filho. O que acontece, Laércio, é uma situação que você trouxe agora para mim, que eu, como delegado, já vi inúmeras vezes. Eu já tive até situações de algumas pessoas menos preparadas na delegacia dizer, olha, eu não quero mais atender essa mulher, porque ela já veio aqui 3 vezes, 4 vezes, né? E diz uma coisa e depois volta atrás. O que nós temos que compreender? Que a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, ela está num contexto muito desfavorável a ela. E ela tem uma dependência física, psicológica, econômica, tem filhos em comum com aquele criminoso, com aquele bandido. Então não é fácil para ela se desprender disso. É fácil para mim, para você, Laércio, ou para a senhora que está em casa. Mas imagine o contexto daquela mulher que depende daquele homem. Então a mulher tem que ser compreendida como vítima, em sentido amplo da palavra, para ser dado atendimento. Se ela for 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, não importa. Se ela retirar, como se diz, entre aspas, a queixa, né? Se for um crime sem violência ou grave ameaça, né? E ela puder tirar a representação, no caso, tem que ser tratado com muita gravidade nisso, porque são 7.000 mortes. Eu digo o seguinte, é um dos crimes, no meu compreender, mais graves que existe, porque a vítima tem dificuldade de se defender. Não é uma mulher que está sofrendo, por exemplo, violência no trabalho, não é uma mulher que está sofrendo violência na rua, é a casa, onde deveria haver a proteção familiar, e ela efetivamente não consegue sair desse contexto com o homem fisicamente mais forte, né? Muitas vezes agressivo, muitas vezes usuário de drogas, e a mulher ali que tem os filhos, tenta proteger a prole, a família, garantir o mantenedor econômico, muitas vezes que é o homem, e aí ela acaba aceitando esse tipo de violência, que não é só física, é de natureza sexual. Muitas mulheres são estupradas pelos maridos. Agora, doutor, a gente sabe que a lei mudou. Até 40 anos de prisão agora, nem isso não tem inibido, né, doutor? A grande questão no Brasil é a hipocrisia que nós vivemos. Desculpe o termo que eu estou usando. Sim. A pena de 20 a 40 anos, certo? A regra no Brasil não é a pena máxima, é a pena mínima. Então, se alguém, um homem, indivíduo, mata hoje uma mulher, a pena dele vai ser 20 anos. Então, não é 40, é 20 anos. Aí você vai me dizer, minha senhora, mas ele vai ficar 20 anos na cadeia. Não fica, não. Por quê? Ele pode cumprir 40% da pena e mudar de regime. Então, vamos lá. 40% de 20 é 8 anos. Então, a pena de 40, que você acabou de mencionar, já se transformou em 8 anos. E aí alguém vai me dizer, bom, mas então ele vai ficar 8 anos preso. Cada 3 dias trabalhar, eu vou ter que dar risada, né? Tem que dar risada. Eu tenho que dar risada, porque trabalho é obrigação para o vagabundo, é obrigação, mas não, na cadeia, o sistema brasileiro, o sistema penitenciário, não. Trabalha 3 dias, minha senhora e meu senhor, diminui um dia de pena. Então, o vagabundo, criminoso, covarde, que matou, que era para ter 40 anos, que já estava com 8, né, cumprindo 40%, ele vai para 6.
Então ele fica 6 anos. E aí qual que é o recado que nós mandamos para a sociedade? O indivíduo mata agora uma mulher se condenado. Eu estou considerando que ele foi condenado com trânsito em julgado. Né? Porque senão ele é vítima do sistema também, né? É réu primário, bons antecedentes, não tem sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, ele vai ficar 6 anos. Qual que é o recado que nós mandamos para a sociedade quando um vagabundo como esse mata a esposa? E aí, 6 anos depois, ele está na rua. Sabe como é que funciona nos Estados Unidos, no Texas, onde eu estive? No Texas, tem a prisão perpétua, ou seja, por tempo indeterminado. E depois de 30 anos, depois de 30 anos que o vagabundo está lá, ele pode pedir que seja dada liberdade para ele, mas o juiz vai analisar o contexto daí. Então, depois de 30 anos de cadeia, não dos 6, dos 30 anos o juiz vai ver se efetivamente ele tem condições de se adequar à vida em sociedade. E o criminoso que cumpre aqui os 6 anos, ele volta a matar. Ele volta a lesionar, ele volta a ameaçar, e isso é inaceitável. A dica para quem está em casa, doutor, para a mulher, para minha senhora que está assistindo, a gente passou por uma situação, é não deixar chegar a esse nível de jeito nenhum, né, doutor? Sem dúvida alguma, e pedir auxílio, porque muitas vezes ela é tão vítima do contexto, não tem condições econômicas, depende daquela casa para morar, vai sair da casa, vai para onde? Né? Então nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma estrutura policial muito boa, nós temos uma delegacia da mulher que funciona. E lembre que aquela pequena lesão que você está sofrendo agora pode e vai aumentar. Começa com a lesão leve, grave, gravíssima e vai crescendo, vai ascendendo. Então, se você mora perto de uma mulher que está sofrendo algum tipo de ameaça de lesão corporal, denuncie. É sua obrigação, porque quando essa mulher perde a vida, todo mundo faz alvoroço. Sim. Ah, coitada, isso, aquilo. E o vizinho que sabia e não disse nada? Todo sabia e não faz nada. O parente, o primo, o tio, né? Tem que agir para salvar essas mulheres, porque 7 mil feminicídios no Brasil, 19 por dia, pessoal, em pleno século XXI, machismo desse jeito, inaceitável, né, Lércio? Verdade. Doutor Tito Barrichello, nosso convidado desta quarta-feira. Doutor, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Estamos sempre à disposição. Abraço, tá? Uma boa semana e bom trabalho também, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Vou tomar aquele cafezinho especial da Band aqui, ó. Esse é bom, esse é isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, doutor Tito Barrichello, com a gente nessa quarta-feira aqui no Boa Tarde Paraná.